Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal! Tudo bom com vocês? Esperar uns minutinhos, vocês entrarem enquanto eu pego tudo aqui. Já começo pedindo mega desculpas pelo atraso, né? Afinal de contas, a Bruna estava só a correria. Belezinha. Deixa eu ver se está tudo certo. Aí. Ai, bora começar então? Bora começar? Essa live incrível, fantástica. Fantástica, já aproveita, compartilha com todo mundo essa live, que ela tá muito boa, muito incrível. Deixa eu só dar uma limpadinha nessa câmera aqui, gente, porque a bichinha tá suja. Aê! Muito boa noite para todo mundo que está aqui. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa 27, o programa onde eu ensino você a se organizar as finanças e se tornar investidora do Brasil e do exterior, né? Essa é a meta de todo mundo que tá aqui, né? O pessoal quer realmente aprender a organizar as finanças, aprender a investir na bolsa de valores, que é um sonho para muita gente. Inclusive, se é um sonho para você, comenta aqui no chat, manda sua mãozinha para cima aí, que é teu sonho aprender a investir na bolsa de valores. Quero saber quem também tem esse sonho, né, de aprender a investir na bolsa de valores. Como de costume, né? Vocês já sabem, eu sou a Bruna Souza, a apresentadora maravilhosa desse programa 27, o programa onde eu ensino mulheres, né, a organizar as finanças e se tornar investidora da Bolsa de Valores do Brasil e do exterior. E o nosso tema de hoje é um tema que eu escuto muita gente falando. Não só muita gente falando, mas muitas alunas minhas, né? E quem se identificar com esse tema da nossa aula de hoje, no tema da live de hoje, né? Eu quero que você pegue e comente aqui embaixo que eu quero saber, tá? Então, o nosso tema de hoje é... Que rufem os tambores. O tema da nossa live de hoje é: não tenho dinheiro para investir e ainda pagar os boletos. Eu perdi as contas de quanta gente fala para mim: Bruna, eu não tenho dinheiro para investir e dinheiro ainda para pagar meus boletos. Ou eu pago os boletos ou eu invisto. Ou eu invisto ou eu pago os boletos. Aquele caos caótico que a gente sabe que é uma loucura e que talvez você está passando por isso, né? Eu quero saber quem aqui já teve esse pensamento de: Bruna, ou eu pago os boletos ou eu invisto. Quem já teve esse pensamento? Levanta a mão. Eu sei que eu já tive lá atrás, hein? Já tive, confesso. Confesso, não gosto muito, mas eu confesso que eu já tive esse pensamento também, né? Esse pensamento ali terrível de ou eu pago as contas ou eu invisto, ou eu invisto ou eu pago as contas. E é terrível, você não deveria realmente ter por nem um segundo da sua vida. Então, eu preparei essa live completíssima, detalhada. Ela tá grande, viu? A de ontem foi mais rápido, essa de hoje tá grande. Mas ela tá grande que é para te ajudar. Às vezes a pessoa fala assim: ah, Bruno, eu não invisto porque eu não tenho dinheiro. Gente, dá para investir com R$1. Se você não está investindo, não é porque você não tem dinheiro. É porque alguma coisa não está dando certo, sabe? Tem alguma coisa que a gente precisa aí, ó, modificar. Hoje eu estava conversando com uma aluna, uma história rapidinho, tá? Mas hoje eu estava conversando com uma aluna e antes da gente entrar aqui, eu estava conversando com ela e muitas das coisas dos bloqueios que ela tem ali, né? São crenças limitantes que ela faz o quê? Ela se auto-sabota para não conseguir as coisas, para não conquistar as coisas. E se ela se auto-sabota, todas as outras pessoas se auto-sabotam. E aí a pessoa fala assim: ai, Bruna, nossa, mas eu não me auto-saboto. Gente, eu também achei que eu não me sabotava. Eu também achei que eu não fazia isso. Mas aí sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu também faço isso. Eu descobri que qualquer pessoa faz isso, não é só com as finanças, é com muita coisa da sua vida, é com muitas das áreas da sua vida você se auto-sabota. Então é importante você entender
se você faz isso, se você não faz. Mais do que entender, de você descobrir como que você resolve isso, como é que você muda isso, como é que melhora isso. Porque uma coisa é certa, se você não está investindo, algo de errado está acontecendo. Se você não está investindo e fala sempre para si mesmo, não invisto porque eu não tenho dinheiro. É mentira. É mentira se você não está investindo porque você fala que não tem dinheiro. Porque se eu te chamasse hoje pra gente comer um japonês que eu estou desejando e meu mozão não quer me levar, você iria falar, não, tá bom, Bruna, vamos. A gente dá um jeito. Só que como você não quer tanto investir como você quer comer um japonês, comer uma pizza, sair, comprar uma blusa, o que acontece? Fica para depois eu vejo isso, depois eu faço isso. E aí, na prática, isso nunca acontece. E aí você usa a desculpa padrão que todo mundo dá. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento, eu não sou capaz, minha família nunca investiu, por isso que eu não invisto, eu ganho pouco dinheiro. Você começa a usar um monte de desculpas padrões. Que por mais que você fale, Bruna, isso não é desculpa padrão, não, Bruna. O meu caso é diferente. Eu já formei muito mais que 250 alunas, muito mais que isso. E todas elas diziam para mim que o caso dela era diferente. E adivinha só, o caso dela não era diferente, não. Mas nem um pouco. Todas essas pessoas que eu formei, todas essas mulheres que hoje são investidoras que eu formei, todas elas tinham o mesmo traço, que era muito parecido, que era basicamente igual aos outros. Quase todas elas. Então, assim, não ache que o seu caso é diferente, que você é diferente, que você é um alecrim dourado. Esse não é. Então, fica nessa live até o final, que você vai aprender que se você não tem dinheiro para investir, para pagar os boletos, você está o quê? Completamente errada. Completamente errada. Então, trata de anotar isso aí no seu caderninho, que eu tenho certeza que tu pegou um caderno, um papel, uma caneta. Porque, ó, tem coisa, viu? Eu anotei aqui, ó. A estrutura dessa live de hoje, ela tá fenomenal. Estou fazendo lives cada vez melhores. Ouvi isso da minha equipe hoje. Eu fiquei muito feliz. Fico muito feliz, de verdade mesmo. Porque é para vocês. Eu trago isso para tornar você mulher investidora. Quero ajudar mulheres, tá? Então, bora começar sem mais delonga, né? O que é investir e ainda pagar os boletos? Ai, Bruna, lá vem você com esse negócio que é tão real já, que eu já consigo entender no que eu leio. Nem todo mundo entende. O que é você realmente investir e pagar os boletos é você ter dinheiro para fazer os dois. A quantidade não precisa ser imensa, não. Você não precisa ter muito dinheiro, não. Mas você tem que ter dinheiro, sim, para pagar os seus boletos e para viver a sua vida, para fazer os investimentos, para curtir. O que você chama de curtir? Sabe aquele negócio que às vezes você fala assim, isso é tão fútil? O fútil também. Porque a gente somos mulheres, somos seres humanos, a gente tem coisa que a gente gasta e tá tudo bem. Mas você tem que ter dinheiro sim para os dois. Então, investir e pagar os boletos, é isso, você consegue. Agora, sabe o que não é investir e pagar os boletos? É quando você pega todo o seu dinheiro, aquele dinheiro rico, suadinho, 100% dele, e fala assim, não, esse mês não vai dar. Definitivamente isso não é, né? Não é investir e pagar os boletos. Porque investir e pagar os boletos é você separar uma parte para pagar os seus boletos, para viver a sua vida, pagar as suas coisas e investir. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com essa parte do que não é, porque você tem que sair dela, você tá nela. Você tá nessa parte ali, ó, travando a tua cabeça com essa crença limitante, ó, girando, falando o quê? Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu não consigo pagar boleto, viver a minha vida, curtir ainda e pagar e fazer investimentos. E eu tô aqui para provar que você consegue sim. Primeira coisa é você entender o que é isso e o que não é isso. E aí, quando que eu cheguei na conclusão de que dá sim para você viver a sua vida e ainda fazer os investimentos? Que dá para você pagar os boletos e investir. Quando eu cheguei a essa conclusão? Eu cheguei a essa conclusão quando isso aconteceu comigo. Então, vocês estão cansados de saber já da minha história, mas para quem é seguidora nova, eu vou dar só uma palhinha, né? Na minha história, de uma forma bem resumida, tá? Então, até os meus 21 anos, até 2015, sei lá, eu não sabia cuidar do meu dinheiro.
Eu era um desastre com dinheiro. Meu pai sempre me zoava, brincava comigo, falando assim que eu não sabia cuidar do meu dinheiro, todo o dinheiro que eu pegava, eu gastava. E sempre foi assim desde quando eu era criança. Então eu lembro que meu irmão tinha um cofrinho e eu tinha balas. Eu tinha balas, eu tinha doces, eu tinha boneca, eu tinha roupa de boneca. Mas eu não tinha um cofrinho e eu não tinha dinheiro. E era muito comum todo mundo falar assim que meu irmão guardava todo o dinheiro e que eu gastava todo o dinheiro. Eu cresci muito com isso, né? Com todo mundo falando isso aí pra mim. E aí eu fui levando que eu realmente gastava todo o dinheiro e ok, todo mundo gasta todo o dinheiro, então dá certo, né? O que aconteceu? Aconteceu que com o tempo eu fui continuando gastando cada vez mais. Então, eu cheguei a ganhar muito dinheiro, sei lá, com meus 18 anos, eu já estava ganhando 5 mil reais. E é muita coisa, tá? Pela minha realidade, eu não vim de família rica, não sou herdeira nem nada. Então, eu vim de família bem humilde, eu não tinha dinheiro nem nada. E aí, eu me deparei ganhando 5 mil reais. Adivinha você, eu gastava tudo, torrava tudo. Com roupas, era muito consumista, com comida, com baladas, com bebida, eu gastava todo o dinheiro. Só que aí um dia tudo isso mudou. Então, teve um dia na minha vida que eu comecei a fazer um curso, sempre gostei muito de estudar, e o curso falava sobre finanças. E pasmem vocês, mas eu não aprendi na escola como é que cuida do dinheiro, como é que poupa dinheiro, como é que investe dinheiro, que eu tenho que guardar um pouquinho. Eu não aprendi na escola. Na minha casa, o máximo que eu ouvia era meu pai falando que eu não podia gastar tudo, que eu tinha que guardar. Aí eu perguntava, mas eu vou guardar para quê? Ah, para comprar um carro. Eu falava, mas eu não quero um carro. E aí pronto, morri ali. Então eu não aprendi a cuidar do meu dinheiro, de forma alguma. Eu era hack de mexer com planilha de Excel, mas eu não sabia que você tinha que fazer isso ali para cuidar do dinheiro. Eu era literalmente ali, ó, para lá do que para cá. E aí tudo isso mudou quando eu fiz um curso, e nesse curso me explicaram o que era receita, o que era despesa, o que era gasto, o que era despesa, o que eu tinha que anotar para eu saber que eu gastava, que eu tinha que saber quanto que eu ganhava. Eu não sabia nada disso. Com 21 anos, eu não sabia nada disso. Na faculdade, ganhando dinheiro, tendo um monte de gasto, eu não sabia quanto eu ganhava, quanto eu gastava. Simplesmente me dava um limite no cartão de crédito, eu gastava. Me dava um limite na conta, eu gastava. Parecia empréstimo? Nossa, eu ficava mega feliz. Eu nunca peguei porque o empréstimo era pequeno e nunca dava para comprar um carro. Depois eu descobri que eu queria um carro. E aí, nisso, daí foi virando aquela monte de bola de neve. Não cheguei a ter um monte de dívida nem nada, porque eu não tinha crédito. Se eu tivesse crédito, talvez eu teria dívidas, mas eu não tinha crédito. Como eu era universitária e eu não ganhava tanto dinheiro, né? Acabava que eu não tinha limite de crédito. Naquela época, para você ter um cartão de crédito com bom limite, demorava muito, né? E aí eu fui percebendo isso, eu não tinha limite de crédito, ok. Quando eu aprendi o que era receita, despesa, que eu tinha que saber e tudo mais, eu virei uma rata desse negócio, porque eu estudava aquilo ferozmente e tudo mais. E eu comecei a aplicar na minha vida. Primeira coisa que eu comecei a fazer, eu virei pão dura ao extremo. Não recomendo a ninguém, porque eu virei extremamente escassa de tudo, assim, escassez do que máximo que você puder imaginar, tá? Eu virei essa pessoa que não gastava dinheiro com mais nada. Então, eu saí do extremo gastadora, consumista, que não tinha dinheiro para nada, para o extremo que agora tem dinheiro, agora poupa, agora guarda, mas ainda não investia. Eu só guardava, eu só poupava. Eu queria comprar um carro à vista, então eu só estava guardando ali. No começo, pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam, tirem as crianças de casa. Não façam isso, mas no começo eu guardava meu dinheiro na conta corrente, que é pior do que a poupança, porque não rende nada, não é protegido, e eu colocava meu dinheiro lá. Custou um pouquinho, eu peguei e coloquei para poupança, né? E aí foi passando um tempo, eu comecei a estudei de investimentos e tal, só que aí fiquei muito travada, gente, muito travada. Então ali foi onde eu percebi que dava para eu pagar minhas contas, para eu curtir a minha vida e para assim começar a fazer investimentos. Então, assim, lá eu comecei no ápice, né? Do extremo que eu não recomendo a ninguém. Só que foi passando o tempo, eu fui vendo que eu podia, assim, ir num restaurante legal com o Guilherme e ainda investir. Eu fui vendo que eu podia comprar uma blusa legal e investir. Então, eu fui percebendo várias coisas que eu podia fazer e investir. Porque investir não era muito dinheiro, mas era pouco constante, todo mês investindo. Foi isso que fez diferença na minha vida lá atrás, 8 anos atrás, 7 anos atrás. Foi isso que fez a diferença. Porque eu descobri ali que era possível pagar as contas e de fazer os investimentos.
Com dinheiro, tá? Não é limite da conta, não é cheque especial. Não, com dinheiro. Eu percebi que eu podia fazer isso. Contei uma mega história, né? Espero que você tenha gostado dessa história aí e entendido que eu não vim de berço de berço de ouro. Às vezes a pessoa olha para mim e fala, rica herdeira, sempre teve dinheiro. Não, não é bem assim. Tem algumas histórias minhas aí, depois você vai lá dar uma olhada. Mas continuando. Por que investir e pagar os boletos é realmente importante? Eu quero trazer aqui um exemplo de algo que talvez você já ouviu falar, mas talvez você nunca nem ouviu falar. Você já ouviu falar da corrida dos ratos? Quero que você levante seu bonequinho aqui, ó. Tem um bonequinho que levanta a mão. Eu quero que você levante o seu bonequinho falando assim, né? Com a mãozinha para cima. Levanta. Levanta. Quem já ouviu falar de corrida dos ratos? Se você nunca ouviu, escreve aqui. Não, nunca ouvi falar. Escreve. Eu quero saber quem está aqui que já ouviu falar da corrida dos ratos e quem nunca ouviu falar da corrida dos ratos. Que eu vou te explicar, vou te falar como que é isso e como você sai disso. Porque isso daí realmente é extremamente importante você entender. Então, por que é extremamente... nunca ouvi falar. Legal, muito bom. Vamos colocar aqui, não. Então tá, vamos falar um pouco do que é a corrida dos ratos. A corrida dos ratos é o quê? É um termo, né? Um termo técnico ali de finanças e tudo mais, se tratando de um exemplo que, se você olhar um rato, um hamster dentro de uma gaiola, você vai perceber o que ele faz, né? Então, a corrida dos ratos é o quê? O que o hamster faz? Vou pegar um hamster que é mais bonitinho, né? Mas o que o hamster faz, né? O hamster, ele tá lá na gaiola, ele tem um círculo, né, na gaiola, e aí ele faz o quê? Ele fica correndo, né? Correndo para pegar uma comida, correndo. E aí ele fica assim, ó, correndo. Então, ele corre, e não sai do lugar. Então, no final do dia, ele tá exausto, cansado, porque ele ficou correndo e não saiu do lugar. O que isso tem a ver, né? O que essa relatividade tem a ver com a nossa vida real? Você, na corrida dos ratos, é o quê? Você imagina que a gente está aqui e aqui é uma corrida dos ratos, tá? Então é um círculo. Você, primeiro de tudo, você tem o quê? Você tem um estímulo aqui. É o seu salário que cai. Aí o seu salário cai, a primeira coisa que você faz, você volta aqui. Aí você pega, aí você começa a gastar. Aí você vem aqui, aí você paga a conta. Aí você vem aqui, você já está quase sem dinheiro, mas você gasta mais um pouquinho. Aí você ficou zerado de dinheiro. Aí você volta, recebe o salário. Gasta um pouco, gasta mais, não tem nada, volta. Gasta um pouco, gasta mais, não tem nada, volta. Isso é a corrida dos ratos que a maioria dos brasileiros vivem. Então, eles recebem um salário, recebem um dinheiro por mês, aí eles gastam um pouquinho, aí eles gastam muito, aí eles se veem sem dinheiro, aí eles trabalham de novo mais um mês e ganham salário, e fica nisso, rolando, e nunca saindo disso, a famosa corrida dos ratos. Então, por que é importante você entender que é possível você pagar os boletos e fazer investimentos? Porque só assim você vai começar a sair dessa corrida dos ratos. Que você vai abrir essa ratoeira e vai embora. Perdão pela comparação, né, com hamster, com rato, mas é a completa verdade. É a completa verdade. Por quê? Porque nesse momento você está nessa corrida dos ratos. E aí você tenta sair daquela roda ali, ó, que tá rodando, e você não sai nunca. E você fica, meu Deus, mas como é que eu saio daqui? E ninguém te explica, ninguém fala. Porque as pessoas não falam de dinheiro, o governo não quer que você entenda cuidar do dinheiro. O banco tá... Cara, gente, entenda uma coisa. O banco, o gerente, ele tá cagando para você. Ele não quer saber do seu dinheiro rendendo bonitinho. Ele não quer que você pague menos juros. Ele não quer que você tenha uma vida plena de dinheiro. Ele não quer. Entendam isso. E eu não tô falando de uma pessoa específica. Eu tô falando de qualquer gerente. E por que eu falo isso? Porque o que eu vejo que os gerentes empurram para as minhas alunas, e quando eu descubro, eu fico tipo, mano, quem em sã consciência faria isso? O gerente do banco fez isso. Ele só quer realmente ferrar com você, com a sua vida, e você não tá percebendo isso. Então, o gerente do banco, ele não quer o seu bem financeiro. A pessoa que te liga falando que você tem um crédito imobiliário, que você tem um crédito para fazer o que quiser, para viajar, para trocar de carro, ela não tá preocupada com você. Ela quer que você faça mais dívidas e mais dívidas. E aí você faz mais dívida, aí precisa trabalhar mais. E aí o que acontece? O que acontece é que você se vê presa nessa corrida dos ratos, você não sabe como sair delas. Mas tem uma solução.
E eu vou contar no final dessa live aqui, porque você vai ver que cada passinho que a gente está fazendo aqui, ó, se você está anotando, se você é inteligente, já viu que essas lives não ficam salvas, 2 coisas você já está fazendo. Chegando na hora, perdão pelo atraso de hoje, mas chegando na hora, que você sabe que ela não fica salva. E o segundo, o que você está fazendo nesse segundo? O segundo, você está com papel e caneta anotando na mão. Cada passo que eu tô falando, cada dica que eu tô falando, cada coisa que você fala, cara, esse negócio faz sentido. Então, você está anotando cada coisa do que eu tô falando aqui para você. Cada coisinha. Cada vírgula você está anotando, tá? Isso é o mínimo, eu espero isso de você, tá? Então, é importante você entender que dá para fazer isso, porque só assim você vai sair da corrida dos ratos. E por que você deveria realmente começar a investir e pagar as suas contas? Basicamente, por que você deve começar a investir? Porque só assim você vai sair da corrida dos ratos, você vai montar uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência é a sua segurança. É a segurança que você consegue pagar um convênio para você. É a segurança que você consegue comprar remédios se você ficar doente. É a segurança que você consegue ter por um mês que você não trabalhou. Seja porque você ficou doente, seja porque a empresa não precisou do seu serviço. Mas essa é a sua segurança. Não importa se... Bruna, mas eu sou funcionária pública, eu tenho extrema segurança, porque ninguém nunca vai me mandar embora. Esquece isso. Ninguém tem estabilidade financeira para sempre. Esquece isso. Se o governo quebrar, se qualquer coisa acontecer, você não vai ter dinheiro. Então, você tem que ter uma reserva de emergência, uma reserva de segurança, uma reserva da paz. Chame como você quiser. Uma reserva que vai te trazer segurança, que vai te trazer mais conforto. Que caso você fique doente, você não precisa trabalhar doente. Quem não é CLT, não tem esse negócio de atestado se ficou doente. Você trabalha do mesmo jeito. Eu posso estar morrendo aqui. Se eu tenho um trabalho, eu vou trabalhar. Por que eu vou trabalhar? Porque, afinal de contas, eu preciso trabalhar. Não tem ninguém que vai pagar o meu dia porque eu estou doente. Não. Então, se você não é um CLT, e até se você é um CLT, você tem que se preocupar com isso, porque uma hora ou outra você pode ser mandado embora. Você tem que se preocupar, você tem que ter uma reserva, você tem que começar a investir, mesmo que com pouco. E onde eu vejo, né, que as pessoas estão errando diariamente com relação a isso? Elas estão errando pelo primeiro ponto, que eu já devo ter falado 1 milhão de vezes, mas eu vou falar novamente. Elas estão errando no ponto onde elas têm uma crença limitante que está travando a cabeça delas de que para começar a investir, ela precisa ter muito dinheiro. Que só dá para investir quando se já ganha muito bem. De que investir R$100 não faz diferença. É duro você ouvir isso, né? Gente, se por 30 anos, que é a sua aposentadoria, você investir R$100, você vai chegar com mais de R$1 milhão. Investindo da forma correta na Bolsa de Valores. Mas se você, por 30 anos, colocar R$100, que muita gente fala que é, nossa, é muito pouco. Se for para investir R$100, eu não invisto. Por isso que tá aí, fodida, sem dinheiro nenhum, né? Com essa mentalidade que tem que investir muito. Se você tem muito para investir, que bom, maravilha, perfeito. Se você não tem muito para investir, tem que começar com pouco. Tem que começar com pouco. E tem que entender que você vai colocar esse dinheiro lá e você só vai resgatar se for uma emergência. Emergência não dá para prever. O que dá para prever não é uma emergência. Se você consegue entender que você agora vai ter, sei lá, CRM para pagar, isso não é uma emergência. Se você entende que tem CREA para pagar, isso não é uma emergência. Se você já sabe que você está com dor e você precisa ir no médico, talvez isso não é uma emergência. Talvez você está aí, você consegue passar no mês que vem, e aí você consegue encaixar ali no seu custo de vida. Você tem que entender e saber a diferença entre uma emergência e algo que não é uma emergência. Porque se você gastar o dinheiro que era para ser com uma emergência com algo que não é uma emergência, o que vai acontecer é que na hora que acontecer a emergência, você não tem dinheiro para essa emergência. Eu falei emergência 1 milhão de vezes aqui para você entender que reserva de emergência se gasta com emergência. Viajar com os amigos não é emergência. Sair para comer não é emergência. Delivery não é emergência. iFood não é emergência. Nada disso é emergência, meu amor. Você tem que começar a saber diferenciar isso. Porque enquanto você não saber diferenciar isso, você vai ficar estagnado, você vai ficar travada. Então, para com isso, tá? Para com isso. E eu já tive alguma aluna minha que tinha essa crença limitante de que ou ela paga os boletos ou ela investe.
Eu não tive só uma, não. Eu não tive só 10, não. Eu tive muito mais que isso. Muito mais. Muito mais. E a mais recente é uma aluna que ela chegou para mim com uma crença mega limitante, com várias, né? E algumas das crenças limitantes que ela chegou para mim, travando ela, que ela não podia investir, primeiro de tudo, que ela tinha muita dívida. Engana-se quem acha que porque tem dívida não tem que investir. Se você tem dívida, aí que você tem que investir. A chance que tem de você estar lá com a sua dívida e aí você não receber um salário e atrasar mais ainda a dívida, juros sobre juros, é uma loucura. Você tem que investir tendo dívida. Paga a dívida, separa R$100 para investir, R$10 para investir, 20. Não, gente, o meu sonho de vida, da vida, é fazer vocês entenderem que para investir você não precisa ser muito dinheiro, não. Mas você precisa começar a investir. Porque quando você começa a investir, você começa a investir mais. Não começou a investir, você não vai investir mais nunca. Por que você não vai investir mais nunca? Porque você já não investe R$10, 15, 20, 100. Quem dirá investir 1.000, 10.000, 100.000? Você não vai. Então você tem que começar a investir agora. Com R$10, com R$1, com R$50, com R$100. Colocar o dinheiro lá e esquecer que ele existe. Esquecer. Então, eu tive um caso de uma aluna que ela tinha essa crença limitante de que não era possível pagar boletos e investir. E a primeira coisa que a gente quebrou foi o quê, tá? Primeiro de tudo, baixa seu custo de vida, aumenta a sua receita. Aí ela já veio com mais crença limitante. Bruna, eu não consigo baixar meu custo de vida. Eu falei, ó, tá vendo aqui? Você mora numa casa e você tem uma outra casa de praia. Você tem dívida. Esquece isso. Aluga essa casa de praia. Ah, mas eu não posso, não sei o quê. Tá, vamos desconstruindo. Vamos desconstruindo. Bruna, eu não consigo ganhar mais. Outra crença limitante que ela tinha. Não dá, eu sou contadora, é impossível ganhar mais do que 3.000 por mês. Não é impossível, não. Falei, vamos fazer esse negócio? Segue tudo que eu tô falando aqui no meu método certinho. Ela seguiu. E sabe para quanto que ela foi? Ela foi de 3.000, 2 e pouquinho, não era nem 3.000, R$3.000 por mês, sendo contadora, para 10 a 15 mil reais. 10 a 15 mil reais. Ela fez um dinheiro que ela nunca fez esse dinheiro na vida. Na vida. Porque ela achava que não era capaz. Mas na hora que eu trouxe um método para ela, eu provei e falei, olha, faz isso, eu tenho certeza que tu vai conseguir fazer. Você vai conseguir se você seguir linha por linha do que eu tô colocando aqui para você fazer. Ela seguiu e conseguiu. E aí, o que aconteceu? Ela reduziu o custo de vida dela e aí ela aumentou as receitas. E aí, o que aconteceu? Ela começou a investir. Isso daqui parece muito básico para umas pessoas e para outra fala assim, tá, e como é que eu faço isso? Tem um método que tu faz isso. Tem um jeito que você faz isso. Enquanto você ainda não está no meu método, enquanto você não é minha aluna, se vira, vai cortando os gastos, procurando fazer mais dinheiro de renda extra, você consegue. Enquanto você não tem um método, você se vira com o que você tem. Mas trate de ser minha aluna logo. Trata de ser minha aluna logo, tá? E como que essa aluna superou essa crença limitante? Acabei de falar para vocês, né? Ela superou a crença limitante seguindo todo o meu método, seguindo todas as dicas que eu colocava lá. E basicamente era o quê? Basicamente era isso. Ela reduziu os gastos delas e aumentou as receitas. Essa diferença no começo pareceu ser, ai meu Deus do céu, muito pequena. Então, pasmem vocês, mas quando a diferença era tipo assim, tá, primeiro passo dela, ela usava o cheque especial. Então, o primeiro passo dela não foi nem investir. Foi não usar mais o cheque especial, não usar o limite da conta. Aí a gente passou isso em menos de uma semana. Eu não estava usando mais cheque especial, limite, nem nada. Segunda semana foi o quê? Fazer o primeiro investimento. R$100. Conseguimos fazer R$100 de investimentos. Aí foi aumentando. Então, assim, você jamais vai conseguir fazer isso se você não se propuser de verdade para fazer. Se você ficar esperando trocar de eleição, trocar de presidente, ganhar um aumento repentino, acontecer uma coisa histórica, isso não vai acontecer. Quantas e quantas vezes você fica ali esperando, talvez, sei lá, o teu patrão te pagar mais dinheiro, ou você ganhar mais, ou fulano te dar dinheiro, ou você ganhar na Mega Sena. Porra! Você está esperando uma coisa que pode nunca acontecer. Porque nada acontece por acaso, você tem que fazer aquilo acontecer. Então, às vezes, quando você está só esperando ali, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Você está só esperando seu chefe te dar um aumento. Por que ele vai te dar um aumento? Gente, eu sou empresária, eu emprego pessoas. Vocês acham mesmo que todo dia eu acordo de manhã e falo, tem que dar aumento? A pessoa tem que fazer muito para merecer.
Só que na hora que ela começa a fazer muito para merecer, eu começo a prestar atenção e eu falo, cara, ela vai ser a primeira pessoa que eu vou aumentar o salário na hora que eu aumentar o salário. Porque você percebe, mas aí você percebe também quem vai ser a primeira pessoa que você vai demitir, ou quem vai ser a primeira pessoa que você vai cortar da sua equipe. Porque você percebe quem está dando de tudo de si e quem não está. E é o que muitas pessoas têm aquela contradição de, ai, mas se eu estou trabalhando para outra pessoa, eu estou enricando ela. Tá, mas enquanto você não sabe enriquecer, trabalhe para alguém que está enricando. E aprenda o que ela está fazendo. Então, por exemplo, imagine que você trabalha num lugar, você trabalha para mim. E aí você vê que eu estou sempre ali aumentando meu faturamento, ganhando mais, mais e mais e mais. E aí você começa a perceber que o seu salário não aumentou. Você tem que começar a se questionar. O que aconteceu? Por que ele não aumentou ainda? E aí você tem que me mostrar resultado. Você vai sentar comigo e falar, tá, o que eu já fiz de melhor, sei lá, para a Bruna ganhar mais dinheiro? Ah, eu já fiz isso, isso e aquilo. Ah, legal. Então, eu vou apresentar esses dados para a Bruna. Ó, Bruna, desde que eu, sei lá, fiz parte da sua equipe, o seu, sei lá, o faturamento saiu de R$1 milhão por ano para R$3 milhões por ano. Então, se ele saiu disso daqui, eu tive parte nisso e eu quero propor que a gente aumente o meu salário pelo menos em 10%, 20%, 30%. Você só faz uma pessoa te pagar mais quando você mostra resultado, e resultado é resultado financeiro. Então, não acho que você vai chegar na pessoa falando assim, fulana, uma menina na live falou lá para mim, especialista em finanças, que você tem que me pagar mais. Ele vai olhar para tua cara e vai falar, claro, com certeza. Vai lá que eu vou. E não vai, porque não é assim que funciona no mundo dos negócios, gente. Você tem que ser muito ingênuo para achar que é isso, porque não é. Então, você tem que, sim, cortar suas despesas. Ai, Bruno, eu tenho que cortar até meu cafezinho. Eu não sei o que você vai cortar. Vai das suas necessidades. Eu vou te contar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca contei aberto para ninguém. Eu só contei para o Guilherme. A gente vendeu o nosso carro ano passado. E aí, no que a gente vendeu o carro, a gente ficou sem carro. Porque a gente ia comprar outro carro, não comprou carro. Ficou sem carro e eu odeio andar de Uber. Eu fazia muita coisa na rua. Então, eu fazia sobrancelha, depilação. Eu fazia, sei lá, limpeza de pele, ia muito no salão, fazia as unhas do pé. Eu fazia uma caralhada na rua, tá? Na hora que eu me vi sem o carro, eu falei, tá, eu odeio andar de Uber, assim, mais do que qualquer coisa. Falei, o que eu vou cortar? Porque eu falei assim, não é nem mais pelo dinheiro, mas é porque eu não quero ficar pegando Uber. E aí eu comecei a cortar um monte de coisa. E eu só não cortei o que era muito importante para mim. Então, o que eu cortei? Eu cortei a sobrancelha, a depilação, as coisas que fazia no rosto, o cabeleireiro, pelo menos umas 2 vezes no mês, umas 2 vezes a cada 2 meses, a unha do pé, né? Tipo assim, eu cortei. Eu ia mais vezes fazer a unha da mão, já não vou mais. Tudo que eu vi que eu conseguiria ficar sem, eu tirei. Por que eu tirei? Porque não era tão importante assim para mim. Era bom enquanto eu tinha um carro para ir de carro, mas sem carro era muito ruim. Então eu tirei. E aí, se eu quisesse muito fazer, eu ia lá. Então, o cabelo eu vou a cada 3 meses, a unha eu vou uma vez por mês. Eu só deixei o essencial. E um monte de outras coisas eu tirei. O que aconteceu quando eu tirei esse monte de coisa? O que aconteceu aqui, ó. Minhas despesas, mesmo eu não fazendo esse corte, fez isso, ó. Eu comecei a gastar menos. Porque, sei lá, toda vez que eu ia fazer depilação, limpeza de pele, sobrancelha, era, sei lá, R$200. Menos 200. Aí eu ia no salão, aí era, sei lá, R$1.000. Menos 1.000. Aí eu ia fazer unha toda semana, era, sei lá, R$50. Menos 50. Então, mesmo sem eu querer fazer o corte, eu fiz. Então, como que você vai fazer para cortar? Você vai descobrir que você ama japonês, que nem eu amo. Dá para comer todo dia japonês? Não dá. Não importa se você, tá, eu sou rica, Bruno, eu consigo. Talvez você seja rica justamente porque você não comia japonês todo dia. Não dá para você fazer o que você gosta todo santo dia, gente. Não dá. Não existe dinheiro que suporte isso. Porque você volta para estaca zero. Então, eu, por exemplo, eu amo japonês. Eu fico sem qualquer coisa. Mas eu amo japonês. Eu gosto demais. Por mim, eu falei para o Guilherme, vou saber que eu tô rica quando eu puder comer japonês todo dia e você não falar para mim que eu não posso comer. Porque eu sei que eu gosto muito disso. Eu sempre comi muito japonês, eu sempre amei japonês. Por que eu não como? Porque isso não vai fazer bem para minha saúde financeira. Então, o que eu faço? Quando eu vou comer um evento, então, dificilmente eu peço em casa. É só quando o Guilherme realmente não quer sair. Mas, na maioria das vezes, eu tento fazer um evento, me arrumo toda. Como eu já não saio muito de casa, então eu me arrumo toda. Vou lá, é uma experiência maravilhosa e tal. Isso acontece a cada quanto tempo? A cada muitos meses. Cara, muitos meses, muito tempo que isso acontece. Por quê? Porque não dá, não tem como toda vez ficar saindo, aí gasta com Uber, aí é tempo, aí é dinheiro. Então, eu gasto menos.
Então, você vai observar o que você não é tão assim apaixonado que nem eu sou pelo japonês. E aí você vai pegar e vai começar a reduzir isso, cortar. Então, eu vou dar um exemplo. Eu gosto de Starbucks, mas eu não amo. Então, cara, nem lembro a última vez que eu fui no Starbucks. Eu gosto de, sei lá, um hambúrguer, mas eu não amo. Também não vou muito. Tudo que eu vejo que eu não sou tão... Cara, consigo ficar sem isso. Então, não gasto. Então, você tem que fazer isso. Porque, para mim, pode ser as unhas, que é extremamente importante. Para você, pode ser a sobrancelha. Para outra pessoa, pode ser o cabelo. Cada pessoa vai ter uma coisa que é extremamente muito essencial, que não dá para ficar sem. Só que isso não é a mesma coisa para a mesma pessoa. Se eu olhar, por exemplo, para minha mãe, que odeia café na rua, ela só gosta do café dela, e só, não gosta de café de ninguém. E aí eu falar assim, você pode cortar tudo, menos o cafezinho. Um exemplo, tá? Minha mãe nem gasta muito com besteira nem nada, mas vamos supor que ela gastasse muito. Aí eu chego nela e falo, olha, você corta tudo, menos o cafezinho. Ela vai falar, mas eu não gasto com café, porque eu bebo café em casa. Então, assim, você cortou tudo dela, menos o café, que é uma coisa que ela nem quer. Isso é o que acontece na maioria das vezes. As pessoas cortam tudo, mas não olham para dentro e falam assim, tá, o que eu gosto? O que eu quero manter? Você vai cortar tudo aquilo que você é indiferente. É indiferente. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Bruna, porque vou dar um exemplo, tá? Uma vez me perguntaram isso. Por que você não come, sei lá, comida no shopping, arroz e feijão? Falei, porque se for para comer arroz e feijão no shopping, eu como em casa. Eu gosto de comer coisas diferentes que eu não como em casa. Eu gosto de comer uma lasanha, eu gosto de comer uma massa, gosto de comer um corte de carne, gosto de comer coisa diferente. Não arroz e feijão que eu já como em casa. Para muita gente isso é normal. Não, Bruno, eu gosto de comer arroz e feijão porque, sei lá, eu gosto. Que bom, para mim não é. Então, se eu tiver a opção de, a gente vai sair, mas só dá para comer arroz e feijão fora de casa, então eu não vou comer. Porque para mim é gastar dinheiro com coisa que para mim não é importante. Então, cada pessoa tem a sua coisa que é importante, a sua coisa que é essencial. Essa coisa essencial você não corta. Você deixa ela. Porque ela vai ter o seu momento de lazer, o seu momento de escape, o momento que você se encontra contigo, tá? Chegamos na parte que vocês mais amam, né? Parte que vocês mais amam. O passo a passo para ter dinheiro para investir e começar a pagar os seus boletos, né? Vou fazer os dois. Antes de eu entrar nesse passo a passo, que aí a gente sabe que o negócio é vrum, né? E você, se você não estiver anotando, aí você vai sofrer. Antes da gente entrar nesse passo a passo, eu quero saber se até aqui tudo que eu falei para vocês se fez sentido. Se você se identificou, se você anotou alguma coisa. Quero que você mande aqui se fez sentido para você, se você gostou. Manda um foguetezinho aí no seu comentário aí. Manda um foguete. Sabe aquele foguete? Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui para vocês. Esse foguete. Opa, esse foguete aqui, ó. Opa. Manda um montão de foguete. Esse foguete. Manda esse foguete aí que eu quero saber se fez sentido para você, se você gostou. Porque agora a gente começa no Vral, né? Entrou no passo a passo de como você faz. A gente entra no Vral e não tem replay, não tem volta, não tem live salva. Tá aqui, não tá. Se não tá aqui, perdeu. Ó, montão de foguete. Isso aí, eu quero ver esse montão de foguete aí. Montão de foguete que fez sentido para você, que te ajudou de alguma forma. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tô fazendo essa live aqui e a minha barriga tá roncando. Mas não é roncando assim de fome, não. Mas é roncando assim que parece que ela tá 3 dias sem comida. E claramente eu tenho estoque para ela não estar roncando, né? Mas ela tá roncando muito. E eu faço essas lives, não é para mim, não, é para você. Eu já sei tudo isso. Minhas alunas já sabem tudo isso. Mas eu faço isso para você porque eu tenho para mim que isso tá te ajudando, nem que seja 1% todo dia. E se tá te ajudando, eu faço questão de estar aqui. Eu tô dando consultoria desde a 1h da tarde, seguida, às 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. São 21, né? 20 não, que 20 eu comecei a dar live. Eu não comi, eu tô morrendo de fome. Mas eu, antes de priorizar ir comer, eu vim dar essa live para você mesmo com atraso e tudo mais. Mesmo minha barriga aqui roncando, que vocês pudessem ouvir, vocês iam ouvir. Por quê? Porque eu sei que cada coisa, às vezes, cada palavrinha do que eu tô falando aqui faz sentido na tua cabeça, te ajuda. Eu não tive isso lá atrás. Se lá atrás eu tivesse uma Bruna Souza Finanças,
fazendo essas lives, eu não perderia nenhuma. Mas nenhuma, assim, mas nenhuma. E eu não perderia por quê, né? Só porque eu simpatizei, não porque ela é um doce de pessoa maravilhosa, né? Não é só por causa disso, não. Mas eu não perderia porque ela tá sempre aqui trazendo uma dica, trazendo uma coisa que me ajuda, trazendo uma coisa que realmente, assim, ó, uma coisa que ninguém me ensinou. Lembra que eu falei que ninguém me ensinou? Nem minhas amigas, que já faziam, mas ninguém nunca me ensinou. Nem minha família, nem o governo, nem a escola, muito menos a faculdade. Ninguém me ensinou nada disso que eu aprendi. E se eu tivesse aprendido, com certeza, 28 anos, meu bem, eu já seria muito multimilionária. Se eu tivesse aprendido com 18 anos o que eu estou te ensinando aqui com 28, eu com certeza já seria multimilionária. Não vou nem dizer que era milionária, não, era multimilionária. Mas eu ainda vou ser milionária até os 30, né? A gente está caminhando para isso. Então, assim, isso que eu estou trazendo para vocês, mais do que uma live, é um conteúdo, assim, de next level. Que você não vê em graduação de economia, não. Que você não vê, às vezes, em pós-graduação. Porque eu já tive aluna de pós-graduação de economia. E pasmem vocês, mas ela não sabia nada. Ou sabia coisas que não eram totalmente relevantes, que ela precisava saber na economia. E ela não sabia. Então, o que eu estou trazendo para você aqui, ó, com fome, de livre-arbítrio, para te ajudar, não estou cobrando nada nessa live. Nada, nada, nada. Não vou anunciar nada, nem que a Semana da Transformação Financeira vai acontecer, né, no dia 31, não vou anunciar nada. Eu estou aqui só para trazer conteúdo para você. Só para te mostrar que tem um monte de coisa que você não sabe, mas que você deveria saber. E é assim todo dia no nosso programa 27. No nosso programa 27, eu vou tornar você mulher investidora maravilhosa, investidora da Bolsa de Valores do Brasil e do exterior. 2022 é o ano. Quando o meu editor fizer o corte disso daqui para o ano que vem, eu vou ter um monte de print de várias de vocês que se tornaram investidora com todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui, que viraram minhas alunas e que aprenderam a investir na Bolsa de Valores do Brasil e do exterior. Pode anotar isso daí, pode anotar. Então, agora, papel e canetas preparados, sem replay, bora lá para o passo a passo de como ter dinheiro para investir e para pagar os boletos. Passo número 1. Entender que isso é uma crença limitante que você carrega por muito, muito tempo. Falei no começo da live sobre a crença limitante. Tem um livro para recomendar aqui, que é o livro Mindset, tá? Um livro fantástico, você encontra aí por R$30 na internet. Você compra esse livro, você começa a entender mais sobre suas crenças. Cada pessoa tem um tipo de crença limitante e nem todas são relacionadas a dinheiro, mas no final todas estão relacionadas a dinheiro. Você tem que entender quais são as suas crenças para então começar a tratar. Esse é o passo número 1. Entender quais são as suas crenças limitantes. Quais são, tá? Quais são? O passo número 2, fazer uma limpa nas suas finanças. Você vai olhar, você vai anotar primeiro de tudo, você vai anotar tudo que você paga por mês, tudo que você gasta, vai colocar lá aluguel, condomínio, IPTA, IPVA, IPTU, diarista, sei lá, faxineira, cozinheira, jardineiro, me dei exemplos aí, mercado, açougue, hortifruti, cara, tudo, internet, celular, TV a cabo, assinatura, tudo que você gasta, tudo que você paga, empréstimo, tudo. Sua vida inteira, tudo. Num lugar, você vai anotar lá o item, quanto custa esse item. E aí, na frente disso, você vai pegar e vai colocar o quê? O que você vai cancelar de tudo isso? Então, você vai riscar já dessa sua lista, já vai ligar, já vai entrar na internet, vai cancelar. Tudo aquilo que você não usa, não importa se é R$10, você vai cancelar. Tudo aquilo que você usa, mas que dá para dar uma reduzida, você vai reduzir. Você vai reduzir. E tudo aquilo que não tem como mexer, como, por exemplo, o aluguel, IPVA, IPTU, você vai deixar, que não tem o que fazer, você vai deixar lá. Quando você fizer isso, você vai descobrir quanto você economizou. E eu quero que você me mande depois no meu direct. Bruna, fiz o Limpa nas Finanças, o passo número 2 do programa 27, de quarta-feira, e eu vou economizar por mês R$100, R$1.000, R$10.000 e por ano X mil reais. Eu já tive aluna que por ano economizou R$1.000 e eu já tive aluna que por ano economizou R$141 mil. Por ano. Deixando as coisas que ela gosta e cortando todo o resto. Porque às vezes você paga uma TV a cabo que não usa, cancela. Você paga uma tarifa bancária que não precisa, cancela. Você paga uma anuidade que dá para tirar, tira. Você paga Spotify, mas não usa, cancela. Você paga Netflix para, sei lá, 4K e você nem tem TV 4K. Reduz.
Você vai muito no restaurante, reduz. Ah, Bruna, mas eu gosto. Meu bem, eu também gosto. Mas nem todo mundo aqui vive do que gosta. Né? É a vida. Quando você descobrir como é que faz isso sem ir à falência, você me conta, tá? Que eu vou comer japonês todo dia. Mas enquanto a gente não descobre, você reduz. Pede pizza todo dia, reduz para 3 vezes na semana. Pede pizza 3 vezes na semana, reduz para 1 vez na semana. Pede pizza, sei lá, a cada 15 dias. Se tá precisando reduzir, reduz para 1 vez. Bruna, meu problema não é esse, meu problema é com roupas. Descadastra todos os logins que você tem de contas. Tira todos os cartões de créditos de conta já que está lá cadastrado para fazer o pagamento. Apaga do seu celular qualquer aplicativo que te incentiva a gastar dinheiro, a comprar, a pedir qualquer coisa. Tira tudo isso. São passinhos basiquinhos que você olhando assim, você fala, ah, isso daí não dá certo. Faz lá. Ah, não, isso daí não dá certo. Só faz. Só faz. E aí, uma dica master que eu nunca dei para ninguém ao vivo, só dou para as minhas aulas, mas eu vou dar para vocês aqui. Presta bem atenção, tá? Uma dica master é a seguinte: se você tem compulsão, ou se você comprar muito, por qualquer motivo, seja porque você gasta e tudo mais, ou porque você tem algum tipo de doença, não importa. Se você gasta muito, se você compra muito, principalmente online, o que você vai fazer? Você vai continuar o seu processo de compra normal. Então, você vai olhar lá, vamos supor que você quer comprar uma blusa, essa blusa. Você vai olhar, vai caçar a blusa, vai ver seu tamanho, vai lá colocar no carrinho, aí vai olhar outra coisa, vai fazer tudo que nem você faria normalmente. Mas não vai passar do carrinho. Você não vai para a página do pagamento. Porque a sensação do êxtase, da felicidade, de não sei o quê, é só de colocar no carrinho, meu amor. Na hora de passar o cartão, não tem êxtase nenhum, tá todo mundo putaço. E na hora que chega as coisas na sua casa, dificilmente você também vai ficar tão empolgada. Passem aí vocês, mas eu tô com uma caixa, da quem disse Berenice, uma caixa, lá em cima na portaria desde segunda-feira. E eu ainda não fui buscar. Claro que foi porque eu não tive tempo nem para respirar, nem comi hoje, né? Mas não é só por esse motivo. É pelo motivo de que o que tem dentro daquela caixa dá para esperar. E se dá para esperar, eu não precisava ter comprado. Isso é uma briga ao vivo aqui para mim, né? Porque eu também sou uma mulher e sou um ser humano. Então, o que tá lá dava para ter esperado. E por que eu não esperei? Porque eu tava no flow, tava ali com um monte de emoções. Coloca no carrinho, tira do carrinho, compra. Então, faz o teste. Abandona um monte de carrinho. Taca lá nos carrinhos. O que eu faço hoje em dia, tá? Taco tudo no carrinho que eu quero comprar. Saio. E se eu voltar no carrinho no dia seguinte, eu ainda entro, saio. Se eu voltar pela segunda vez, aí eu compro. Sabe quantas vezes eu voltei pela segunda vez? Eu tenho coisa. Ó, pra você ter noção do que eu tô falando, tá? Eu só não vou mostrar aqui em foto, porque meu celular tá numa gambiarra aqui, né? Mas pra você ter noção, no meu carrinho da Amazon tem 50 e alguns itens no carrinho da Amazon. Eu tenho carrinho também num monte de loja, na época, um monte de loja. E tem coisas no carrinho. E por que eu não comprei? Porque eu não voltei. E eu percebi isso hoje com uma aluna que tem compulsividade por comprar, diagnosticada mesmo. E eu passei uma tarefa muito simples, não comprar nada. E ela fez isso por uma semana, o que foi um recorde gigantesco, porque ela comprava todo dia. E aí ela pegou e me falou, Bruna, sabe o que eu fiz? Eu coloquei no carrinho. E eu não comprei. Falei, olha aí, que maravilha. E eu comecei a perceber que eu faço muito isso. Coloco no carrinho, mas não compro. Se eu comprar, é realmente o que deu. Mas o que eu já fiz de site de roupas que eu coloquei no carrinho, eu não comprei. Ah, Bruno, mas aí você recebe um monte de e-mail, de propaganda. Gente, eu sou a pessoa perfeita para isso. Eu recebo um e-mail com alguém falando que tá com desconto, eu não compro. Eu não tô nem aí se tem desconto. Entendam isso, não é o desconto. Não é o desconto. Mas é você comprar uma coisa que às vezes você não queria, que você não precisava, só porque tá barato, só porque tá no desconto. Só porque no dia você tava com uma emoção à flor da pele. Emoções passam. Eu tava com fome, né? Falei pra vocês que minha barriga tava roncando. O que aconteceu com ela? Ela viu que não ia ter comida agora e adivinha só, ela não tá mais roncando. Com a sua vida é a mesma coisa. Às vezes você tá com a emoção, a flor da pele e fala, ai, eu preciso comprar um mundo. Aí passa um pouquinho, às vezes você tava com fome, às vezes você tava estressada, passou um pouquinho e você fala, eu não vou comprar nada não. Isso vira e mexe acontece comigo. Isso acontece comigo, que sou super controlada financeiramente. Imagina com você, que ainda está alguns passos atrás, lá na corrida dos ratos, tentando sair da ratoeira e não consegue, tentando sair da rodinha que está só rodando, e não sai.
Imagina para você. Imagina para você. Então, a gente tem que ser um pouco pé no chão e olhar para esses pontos e falar assim, cara, eu tô vendo que tem esse negócio errado. Primeiro de tudo é você entender que tem alguma coisa errada e depois você resolver. Porque às vezes a pessoa fala assim, ai, Bruna, mas sabe o que acontece? Eu não tenho nada de errado. Como é que você vai resolver se você mesma está dizendo que você não tem nada de errado? Quando você não assume para você mesma que você não tem nada de errado, você está certa. Você não tem nada de errado. Agora, quando você consegue assumir para você que você está com alguma coisa errada, que de verdade, se você está ali e está com dificuldade de viver a sua vida e pagar boletos e investir, alguma coisa está errada. Isso não está certo. Não está certo. Ó, exatamente. É a mesma coisa de ir ao mercado com fome. Você traz o dobro do que realmente precisa. Quem nunca fez um teste de ir no mercado com fome e chegar em casa e se arrepender e aí ir no mercado sem fome, depois da academia e depois de ter comido? É completamente diferente. Uma vez eu fiz um teste, né? Eu comecei a pedir no iFood, eu fiz um teste. Eu pedi, coloquei as coisas no carrinho antes de almoçar. Morrendo de fome, né? Que eu tô sempre com fome, pelo jeito. E aí eu coloquei as coisas no carrinho e falei, vou almoçar, daqui a pouco eu termino. Eu tirei R$100 de coisas do iFood. Eu ia pedir 350, pedi 250. O que eram essas coisas? Besteira. Porque eu tava com fome, tava estressada, e eu tava com uma ferramenta na mão que me permite comprar o que eu quiser. O que eu quiser, ele compra. Não precisa nem ter dinheiro, é só um cartão. Então eu comprava, entende? Então esse foi o passo número 2, super detalhado. Espero que você tenha anotado cada linha aqui, que o que eu entreguei para você foi ouro, nível consultoria individual, tá? Foi ouro, assim, ouro, master. Aí a gente vai para o passo número 3. Fazer um bom planejamento usando a regra 50-30-20. Essa regra 50-30-20 é o quê? 50% de tudo que você ganhar vai para o que você precisa pagar. Coisas essenciais. Despesas da casa, cartão de crédito, empréstimo, consignado, sei lá o quê. 50%. 20% vai para você viver a sua vida com lazer, com felicidade. Então, vai para você ir para um restaurante, vai para você pedir uma pizza, o iFood, por aí vai. 30% vai para você pegar e fazer o quê? Vamos ver se vocês são seguidoras mesmo. O que a gente faz com 30%? Vamos ver, quem sabe aqui o que é essa regra 50-30-20? Coloca nos comentários, eu quero saber. Vou beber água enquanto isso, né? Fala para mim aí. Quem sabe o que é esses 30%? Eu quero saber. O quê? 30%, meu pessoal, minhas mulheres lindas, maravilhosas, 30%, repete com a tia Bruna, 30% a gente investe. Ai, mas eu não tenho. Começa com menos, começa com pouco, mas 30% é a meta para investir. Consegue investir mais porque você ganha mais? Investe mais. Eu quero que vocês entendam uma coisa. O que eu trago para vocês aqui, entenda que tem um monte de gente aqui assistindo a gente, aqui em todas as plataformas e tudo mais. Então eu falo de uma forma bem abrangente, para todo mundo entender. Só que às vezes a pessoa não consegue entender que isso às vezes é uma coisa diferente para uma e para outra. Então imagina que a pessoa que ganha R$1.000 por mês, investir 30% é R$300, ainda é um martírio para ela. Ela fala, caramba, é um martírio para mim, porra, suado. Agora imagina que tem gente que ganha, sei lá, R$30.000. E aí, 30% de R$30.000 significa que o quê? Significa que ela vai viver com 10 mil, 7 mil vezes 3, com R$21.000. E 9 mil ela vai investir. E às vezes ela não precisa dos 21 mil para viver, porque ela vive bem com 10. Ou seja, ela não tem que investir 30%, ela tem que investir mais. Então, essa regra 50-30-20 é para você ter um norte. Pra ter um norte. Se você consegue investir mais, invista mais. É a mesma coisa que eu ganho 100 mil. Aí eu falo, tá, então eu tenho que viver com 70 e investir 30. Isso quer dizer que eu tenho que viver com 70 mil? Eu não preciso de viver com R$70.000 por mês. Então, o que eu faço? Invisto mais e mais e mais. Então, isso é a mesma coisa para todo mundo aqui. Para todo mundo aqui, tá? Então, ó, só respondendo uma dúvida aqui. Vivi, coloca essa dúvida de como investe lá na minha caixinha
de perguntas que todo dia eu abro nos stories, que eu vou responder ela depois, tá? Então, nessa live de hoje eu não vou falar de como que investe. Teve, acho que na live número 1, na live de segunda-feira, mas ela não ficou salva nem nada. Então, coloca lá nos meus stories que eu respondo. Todo mundo que tiver dúvida que não seja referente à nossa live agora, eu vou responder lá na caixinha, tá? Todo dia eu abro caixinha. Coloquem lá quantas dúvidas vocês tiverem. Bruna, eu tô com 10 dúvidas. Manda as 10 dúvidas. Pode ser que eu responda as 10. É óbvio que hoje em dia eu respondo todo mundo, tá? Não tem uma pessoa que eu não respondo, eu respondo todo mundo. Mas é óbvio que uma hora vai chegar, uma hora que eu não vou conseguir responder todo mundo, porque o perfil vai crescer muito, tudo isso aqui vai crescer muito, e aí eu vou estar recebendo 5 mil perguntas por dia e eu não vou conseguir dar conta, gente. Mas aproveita enquanto eu dou conta, enquanto eu, Bruna, não é a minha equipe que responde, sou eu, Bruna, que respondo. Então, sempre que tiver uma dúvida, coloca lá na caixinha. Ai, mas a Bruna vai me achar uma idiota por ter essa dúvida. Eu não vou, eu vou ficar mega feliz. Quem mais faz pergunta, eu lembro da cara da pessoa. E eu fico feliz em ajudar. Então, manda sua dúvida lá, tá? Então, nosso passo número 4. Cara, o passo número 4 vale um ouro, hein? Passo número 4. Na hora que você receber o seu dinheiro, o seu salário, não importa se você recebe picado ou não, recebeu o seu salário, recebeu o seu dinheiro, 30% daquilo você vai mandar para a corretora de valores, para Clear. Para Clear, para a Sofisa Direto, vai mandar. Não é para colocar na Nubank. Por quê? Porque a Nubank ninguém mais usa para investir. Eu percebi isso, as pessoas usam a Nubank como conta corrente. E o que acontece quando você usa a Nubank como conta corrente? Você não investe. Você guarda e aí você usa amanhã. Você guarda e usa amanhã. Você guarda e usa amanhã. Que porra é essa? Não é um investimento. Investimento é quando você coloca lá e deixa lá. Então, você vai colocar, você vai escolher uma das duas. Sofisa Direto ou Clear. Só que você só vai jogar o dinheiro lá. Você precisa investir. Presta bem atenção no que eu vou falar. Se for na Sofisa Direto, vou fazer o caminho com você. Cara, vou falar uma coisa aqui que nem era para eu estar falando, mas grava a tela do seu celular comigo te falando isso, tá? Então, eu vou contar 5, 4, 3, 2, 1. E aí eu vou contar o que é que você vai fazer, porque eu lembro o caminho detalhadamente de cada coisa. Então, grava a tela aí, tá? Ou grava ou acelera na mão para falar. Se você mandar o dinheiro para a Sofisa Direto, que dá para investir a partir de R$1, você vai fazer exatamente esse caminho que eu tô falando. Você vai pegar, vai fazer um Pix da sua conta digital do Nubank para a Sofisa Direto. Para você fazer esse Pix, você precisa cadastrar uma chave Pix lá na Sofisa Direto. Você vai cadastrar a chave Pix clicando no botão na superior, na esquerda. Vai ter lá a parte de Pix. Você vai clicar em Minhas Chaves. Na Minhas Chaves, você vai clicar em Cadastrar a Chave. Na hora de cadastrar a chave, você vai pegar, vai clicar lá e vai cadastrar a sua chave aleatória. Dá para cadastrar a chave aleatória de 20 chaves diferentes, de lugares diferentes. Então, não se preocupa de não ter chave. Você tem chave para cacete. Vai lá, cadastrou. Na hora que você cadastrar, você vai voltar, vai clicar em Minhas Chaves, vai clicar no quadradinho, vai estar escrito copiar. Clicou lá, você vai copiar, vai voltar no Nubank, vai fazer um Pix, colar essa chave lá e vai transferir, nem que seja R$10 para a Sofisa Direto. Isso vai levar uns 2, 3 segundos, vai cair na Sofisa Direto. Você vai voltar na Sofisa Direto, vai clicar lá no superior, à esquerda, na abinha que está escrito Investimentos. Embaixo de consultar vai estar lá Aplicar. Você vai clicar em Aplicar, vai clicar em Investimentos da renda fixa, vai clicar em CDBs de liquidez diária, vai clicar no CDB que está ali atrelado a 105% do CDI. Vai clicar em Investir, vai colocar lá que você quer investir a quantia de R$1, R$10, R$100, não sei quanto você quer investir. Vai clicar em Investir. Vai clicar em Investir para a mesma data. Dá para investir das 8 da manhã até as 22 horas da noite. De segunda a sexta em dia útil, dia que o banco abre. Esse é o caminho que você vai fazer na Sofisa Direto. Quem não filmou a tela, perdeu. Eu fiz o caminho exatamente que você vai fazer na Sofisa Direto. Se você não sabe, aí depois você me pergunta lá na minha caixinha de perguntas que eu respondo. Mas eu sei o caminho exatamente de cada coisa, de tanto fazer esses negócios. Então, agora, prepare que eu vou falar agora da Clear Corretora. E da Clear é um pouco diferente, é uma corretora, e o mínimo para você investir lá é R$112 no Tesouro Selic 2027, tá? Então, bora lá, prepara. Preparou? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar no aplicativo da Clear Corretora. Entrou no aplicativo da Clear Corretora, na parte de baixo, você vai clicar em menu. No que você clicar em menu, vai estar lá escrito Tesouro Direto. Você vai clicar em Tesouro Direto. E lá vai ser onde você vai investir. Você vai voltar, que não é lá que você vai fazer isso agora. E lá na parte que você clicou em menu, lá embaixo, na parte embaixo inferior, à direita, você vai olhar lá os dados da sua conta. Vai estar lá que o banco E102, que é da XP Investimentos,
Tá certo, a XP Investimentos é dona da Rico, da XP e da Clear. Você vai pegar aquele banco, você vai tirar um print, né, para você anotar essas informações. Vai pegar o banco, vai ter lá a sua agência e vai ter lá a conta. A agência tá certa, o final é 2 e a conta é aquela sua conta. Você vai pegar esses dados, vai voltar na Nubank. No que você voltar na Nubank, você vai fazer o seguinte: você vai clicar em transferir no Nubank, que vai aparecer ali, vai clicar em transferir. No que você clicar em transferir, você vai clicar no seu nome, Bruna Bezerra de Souza, no caso, o seu nome, né? Vai arrastar tudo lá para baixo, que já vai ter algumas contas que você já fez umas transferências. Vai clicar lá em fazer uma transferência para outra instituição. Vai clicar lá, vai colocar o banco ali em cima, a agência e a conta corrente. No que você colocar, você vai clicar em continuar. Ele vai aparecer uma mensagem de continuar para TED, porque só dá para fazer TED para Clear, tá? Não dá para fazer Pix. E aí você vai fazer pelo Nubank para você não pagar uma tarifa de TED. Vai pegar, vai fazer isso, vai colocar lá para transferir e fazer um TED. Vai colocar o valor de R$112 e vai transferir para a Clear. Em torno de uns 5 minutos, esse dinheiro vai cair na Clear. Você vai voltar no aplicativo da Clear. No que você voltar no aplicativo da Clear, você vai fazer o seguinte: você vai pegar lá embaixo, vai clicar em menu, vai clicar em Tesouro Direto. Na hora que ele abrir, vai aparecer todos os investimentos do Tesouro Direto. Você vai clicar no segundo, que é Tesouro Selic 2027. Pode ser que esteja em segundo ou esteja lá para baixo o seu. Você vai procurar Tesouro Selic 2027. Vai clicar lá, vai clicar em investir. Vai colocar lá que você quer 1%, é 0,01%, tá? Que vai dar em torno de R$111, R$112. Vai colocar a sua assinatura eletrônica, que são 3 letras maiúsculas, 4 números ali, que é a assinatura eletrônica, que foi para o seu e-mail. Vai clicar em investir, ele vai aparecer que investiu e vai ter uma opção de acompanhar a ordem. Tira um print daquilo e me mostra que você fez. Falei no 2x aqui, mas era assim para eu lembrar de tudo e falar tudo para vocês. Eu tenho certeza que eu não esqueci de nada, porque eu faço isso todo dia. Todo dia com as minhas alunas, para mim, para qualquer pessoa. Chega uma hora que você decora isso, você decora. E eu não estou pedindo para você decorar, não. Só estou te dizendo que se você não prestou atenção em cada coisinha que eu fui falando aqui, ou não anotou, não gravou a tela, você perdeu. Porque não ficou salvo, tá? Mas é exatamente isso que você vai fazer. Se você não sabe, não decorou, não entendeu, depois volta lá na minha caixinha e me pergunta. Agora, vamos para o nosso último passo. O último passo, já prepara para as perguntas, que depois eu vou dar só um minutinho e aí eu vou responder as perguntas e a gente encerra a live. Então tá pertinho de acabar. E a gente já passou, já estamos aqui 1h02. Tá quase acabando já. O nosso passo número 5. O passo número 5. Vou voltar no passo número 4 para você entender como que o 5 faz tanto sentido. Passo número 4. Na hora que receber o dinheiro, jogar a parte do investimento para a corretora de valores. Acabamos de falar isso. Recebeu o dinheiro, joga para Clear ou para Sofis. Escolhe uma das duas. As duas, não. Escolhe uma das duas ali. Nesse primeiro momento, escolhe uma das duas, tá? Se você é minha aluna, esquece o que eu tô falando aqui. Se é minha aluna, é outros 500. Mas se você não é minha aluna, uma das duas para focar primeiro, tá? Ou Sofis ou Clear. Focou em uma das duas, vai colocar lá o dinheiro, que nem eu falei para vocês aqui. E aí, depois que você fez isso, né? Você jogou os 30% referente ao que você recebeu, seja parcelado ou não, você vai viver a sua vida com 70% que sobrou. Para pagar boleto, para pagar as contas, para pedir pizza, para fazer a unha, para viver a sua vida. Eu garanto que se você fizer isso, você vai começar a investir. Bruna, eu nunca investi, eu nem sei se eu tenho dinheiro. Começa com pouco, começa com 1%, 5%, 10% e vai aumentando gradativamente. Ah, não consigo nem 1%. Começa com R$1, R$10, R$20. Eu quero que vocês entendam e fixem uma coisa na cabeça de vocês. Não é o quanto de dinheiro você investe, mas é o hábito de investir todos os meses. Vou fazer uma correlação aqui para vocês entenderem mais ainda. Tá na hora de vocês mandarem as perguntas e as dúvidas aqui, tá? Não é o quanto de tempo você fica um dia na academia que vai te emagrecer. É ir todo dia ficar pelo menos 30 minutos. Vamos usar isso na relação com o dinheiro, com os investimentos? Não é investir uma bolada num mês só e não investir nos outros. É investir todos os meses, independente da quantidade de dinheiro que você coloca. É o hábito. Seja para a sua vida financeira, seja para a sua saúde física, seja para a sua saúde mental. Não é tirar um dia e fazer tudo, é todo dia fazer um pouquinho. Não é tirar um dia e assistir todas as aulas de um curso e zerar o curso. É todo dia assistir uma aula, assistir um pouquinho. Nada na vida é o extremo de um dia você faz tudo
No outro você não faz nada. Nada na vida é assim. Nada na vida. Enquanto você não mudar isso, enquanto você não mudar a sua mentalidade, nada disso vai mudar. E aí você pode ganhar desde R$100 a R$1 milhão por mês, que nada disso vai mudar. Porque investir não tem a ver com dinheiro, gente. Eu sei que é um papo assim de outro mundo, que você fala assim, como que não tem a ver com investir com dinheiro? Mas não tem, tem a ver com hábito. Tem a ver com hábito. E quando você pega esse hábito de investir, você vê que não é o dinheiro. Porque quando você começa a ter o hábito de investir, você começa com R$10. R$10 viram R$100, vira R$1.000, 10 mil, 100 mil, R$1 milhão por mês. Mas é o hábito. Bora para as dúvidas. Chegamos ao fim dessa live perfeita, maravilhosa, fantástica. Se você gostou dela, né? Manda meu perfil, já clica aqui nesse aviãozinho, compartilha com pelo menos 10 pessoas. Se você ainda não se inscreveu na Semana da Transformação Financeira, se inscreve. É o meu evento online, gratuito. Você não paga nada para estar lá presente e aprender muito. Se você já achou que eu entreguei muito aqui nessa live, você não tem noção do que está vindo para a Semana da Transformação Financeira. Semana da Transformação Financeira vai acontecer no dia 31 de janeiro, às 8 horas da noite, no dia 2 de fevereiro, às 8 horas da noite, e no dia 4 de fevereiro, às 8 horas da noite. Esteja lá, se inscreve, o link está na bio, entra no grupo do WhatsApp, responde a pesquisa, faz tudo que está lá no e-mail para você fazer. Porque isso aí me ajuda demais a te ajudar ainda mais. Eu quero saber quem está se inscrevendo na Semana da Transformação Financeira. Então, vão lá depois e se inscrevam. Agora, deixa eu responder as dúvidas. Moro com meus pais e eles que regem os gastos da casa. Tudo é dividido para 3 igualmente. Meu custo de vida se torna instável e alto. Devo, então, aumentar minhas receitas? Você deve sim aumentar suas receitas, mas mais do que aumentar suas receitas, eu sentaria com seus pais e conversaria. Então, o que eu faria, tá? Se eu fosse você no seu lugar, porque eu te conheço já. Então, o que eu faria no seu caso? Sentaria, né, uma reunião de família, sentaria com seus pais e falaria assim, pais, seguinte, eu tenho aqui uma meta muito audaciosa, que é taranana, e para eu conseguir fazer essa meta, eu preciso gastar o menos possível. Então, eu estava vendo aqui onde a gente podia reduzir o nosso custo de vida. Aí você fala, eu acho que a gente podia, sei lá, reduzir esse gasto, porque a gente, sei lá, pede... Eu não sei exatamente os seus gastos, tá? Mas você vai sentar, antes de você sentar com ele, primeiro de tudo, você vai anotar todos os gastos da casa inteira que vocês pagam. E aí você vai verificar como você poderia reduzir. Como? Tá? Ah, Bruno, mas como? Sempre tem um jeito. Você vai verificar como você poderia reduzir. Essa é a primeira parte, verificar como você poderia reduzir. Verificou como que você poderia reduzir? Você já elabora todo um plano com papel e caneta, aí você senta com eles. Gente, quando você vai conversar um negócio desse daí, você conversa depois que a pessoa tá com a barriga cheia, tá? Comida. Ninguém com fome tem sã consciência de fazer um negócio bom. É muito difícil. As pessoas ficam estressadas. Então, depois do jantar ou depois do almoço, senta com eles e fala, olha, rapidinho, eu só queria conversar um negócio com vocês. Você fala, olha, eu vi aqui que a gente gasta muito, por exemplo, com o mercado. Eu queria propor para a gente ir uma vez por semana, se você vai todo dia ou 3 vezes da semana, uma vez por semana. Se você vai toda semana, 2 vezes, a cada 2 semanas. Eu queria propor da gente ir a cada 2 semanas e com uma calculadorazinha e com um papelzinho para anotar, pesquisar o preço em casa antes de sair, não ficar pesquisando com gasolina, né? Tipo, andando para lá e para cá, né? E aí eu queria que a gente fosse comprar, se organizando mais, comprando o que a gente precisa, não fazendo extravagâncias e tudo mais, porque eu quero juntar dinheiro para realizar esse meu sonho. Então, eu estou vendo onde eu posso reduzir meu custo de vida. Então, assim, você tem que começar sempre aonde você mais gasta. Então, se você mais gasta dinheiro em casa, sentando com os pais, conversando com os pais, tá? Eles vão entender, porque eles também vão querer gastar menos. Então, assim, fazer certas renúncias. Então, sei lá, se você faz várias receitas toda semana, faz a cada 15 dias. Ah, Bruno, mas é gostoso. Volta no começo da live que eu falei. Não é porque é gostoso que você tem que fazer sempre. Então, assim, volta, faz isso. Essa é a primeira parte que você vai fazer, tá? Reduzir o custo de vida. Principalmente não só nessa parte, mas em toda a parte da sua vida. Segunda parte, trabalhar mais. Muito mais. Bruna, mas eu já trabalho que uma condenada. Eu sei. Então, você tem que arrumar um jeito disso ou ser mais caro ou trabalhar mais. Infelizmente. Mas tem que trabalhar mais. Então, assim, vamos supor, você trabalha todo sábado, mas domingo é quinzenal. Por alguns meses, eu trabalharia todo domingo. Trabalharia todo domingo, mas sendo inteligente, um ponto suficiente de conversar com a namorada
e falar, namorada, vamos junta nessa? Vamos. A gente não vai gastar do jeito que a gente gasta comendo fora. Gente, foi o que eu fiz com o Guilherme lá atrás. Eu lembro que eu queria comprar um carro e a gente saía muito para comer. Comer, motel, cara, beber, um monte de coisa. E a gente estava no começo, eu já estava mega apaixonada, ele também, mas aí eu arrisquei. Eu falei, olha, é o seguinte, ou a gente para de gastar do jeito que a gente está gastando, ou eu vou ter que terminar. Eu falei assim, eu gosto demais de você, mas eu quero um carro. Um carro, para mim, significava ter liberdade. Eu queria um carro. E aí, na hora que eu falei, gente, eu gostava muito, não tinha certa intimidade com ele, a gente tinha, sei lá, poucos meses. Ele podia muito bem ter me dispensado. Muito bem. Eu arrisquei. Então, se eu arrisquei, podia dar duas coisas. Ou ele me dava um pé na bunda e falava, foda-se, ou ele ficava comigo. E o que aconteceu? Ele resolveu ficar comigo. Então, assim, às vezes você tem que se arriscar. A sua namorada tá aqui nessa live. A sua namorada é minha aluna também. Então, ela, mais do que ninguém, também tem sonhos, tem metas, e ela vai entender isso. Estou pelo Insta do meu pai, tá vendo? Tá pelo Insta do pai, mas não perde a live. Isso aí, parabéns. Então, assim, as duas estão aqui, as duas querem alguma coisa em comum, seja investir para realizar um sonho, seja aprender a investir na bolsa de valores, mas vocês querem uma coisa em conjunto. Então, senta com a namorada, e uma coisa que eu aprendi quando eu estava apaixonada, não que eu não esteja, né? Bom de amores pro meu namorado. Eu vou ficar mais apaixonada ainda, vida, se você me levar para comer um japonês hoje. Né? Mas, gente, uma coisa que lá atrás eu percebi, né, quando a gente estava no começo, é que não importa o que você está fazendo com a pessoa, o que importa é você estar com a pessoa. Então, eu cansei de ir pro barzinho com o Guilherme. Cara, eu lembro até hoje, 366, a gente ia pro barzinho lá no Tatuapé, ficava 6 horas conversando e tomava 2 cervejas. A gente não estava ali pela cerveja, a gente estava ali pela conversa, por estar um do lado do outro. Cansei de ver ele, assim, saía do metrô e tal, ficava com ele 10 minutinhos. E a gente não comprava nada, às vezes ficava horas e não comprava nada. E os dois com fome, porque a gente tinha almoçado na empresa e não tinha jantado. Mas eu tinha um objetivo muito claro na minha cabeça. Eu queria comprar um carro e ele também queria comprar uma moto. Então eu falei, não, a gente vai reduzir. Então tinha vezes que a gente tomava uma casquinha do Mac, R$2. Não é o quanto você gasta. Quando você tá com uma pessoa que você realmente gosta, que você realmente ama, não é o que você gasta de dinheiro. Às vezes, o melhor rolê pode ser sair e ficar na pracinha conversando. É diferente. Não necessariamente é melhor, é levar para o melhor restaurante, não sei o quê. Gente, eu tive os melhores momentos da minha vida com o Guilherme. Cara, a gente não tinha um puto na carteira, não tinha dinheiro, não tinha nada. Hoje a gente tem momentos maravilhosos, mas lá atrás eu já tinha esses momentos maravilhosos. Porque não é o dinheiro. Quem tá com você porque quer estar com você. E se uma pessoa não tá mais com você porque, sei lá, você falou que não ia gastar mais dinheiro, essa pessoa não era certa. Então Deus tirou do teu caminho, graças a Deus. Porque era bem ruim. E toda pessoa tem uma pessoa dessa que já teve na vida que se falar assim, não vou gastar mais, ela fala, então a gente vai terminar. Aí você agradece, eu sei que você vai chorar pra cacete, mas aí você agradece e fala, foi um livramento. Sabe aquele livramento que eu peço pra Deus? Deus, aconteceu. Então, se não aconteceu isso, é porque a pessoa está do teu lado, ela está do teu lado com dinheiro ou sem dinheiro. E aí você dá valor para essa pessoa. Você fica com ela ali e tal, porque ela sabe que é momentâneo. Eu lembro que lá atrás, quando eu não tinha dinheiro... Gente, eu não tinha dinheiro, cara. Eu não tinha dinheiro. Eu já cheguei a pegar dinheiro emprestado com o Guilherme, gente. Pra vocês terem noção que eu não tinha dinheiro mesmo. E eu lembro que eu falava para ele assim, cara, eu ainda vou ser muito rica. Muito rica, muito, 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 muito rica. E eu não sou muito rica ainda, mas eu já sou bem quase rica. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque vocês têm que passar por isso, sabe? Às vezes eu vejo todo mundo com medo de conversar. As pessoas não conversam. Elas têm tanto medo de conversar, e eu sei que às vezes é meio difícil você conversar, que você fala, porra, Bruna, mas eu não sei nem como é que eu falo isso, sei lá, para meus pais, para minha namorada. Eu sempre sou... Gente, até quando eu era magra, pesava 60 quilos, até quando eu era magra, eu sempre fui do falar quando a pessoa está feliz. E ninguém fica tão feliz depois de comer, né? Todo mundo fica mal feliz. Então, eu sempre preferi conversar com as pessoas depois que elas comem. Depois que elas já estão ali, super de bem, sabe? Super de boa, felizinha. Porque aí a pessoa não sente tanto. Agora, se você pega uma pessoa estressada e conta uma notícia que não é tão boa para ela vai descontar o estresse total em você. Então, você tem que aprender a conversar com as pessoas na hora certa.
É na hora certa que você ganha aumento, é na hora certa que você ganha um eu te amo, que você ganha um jantar, é tudo na hora certa. É tudo na hora certa, é tudo do jeito certo que você conversa. Belezinha? Gente, já estendi demais, too much essa live de hoje. Eu tinha prometido para mim que as lives iam durar 30 minutos. Todas elas do programa 27. Mas eu não me aguento, né? Não me aguento. Elas duram 1 hora, algumas duram 30 minutos, mas a maioria dura mais de 1 hora. Essa mesmo, 1h15 de live aqui do programa 27, que acontece todo dia, de segunda a sexta, às 20h07, que não tem replay, que não tem live salva, que ou você tá aqui e assiste e anota no caderninho, ou você perdeu. Mas o que eu queria trazer para vocês, eu tô conseguindo trazer. Valeu a pena cada minuto que eu estava ali pensando nessas lives para trazer para vocês. Eu lembro que eu peguei todas as perguntas que vocês já colocaram aqui na caixinha, que vocês já me perguntaram no direct, que vocês já responderam a pesquisa e comecei ali, eu fiquei debruçada. Gente, eu tô meio sumida dos stories, mas é que eu tô trabalhando que nem uma condenada. E eu não aguentava mais vir nos stories e falar, eu tô trabalhando que nem uma condenada. Porque vocês... Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu não tô muito nos stories, eu tô trabalhando que nem uma condenada. Eu tô trabalhando pra caramba. E eu tô trabalhando pra caramba pra vocês. Eu quero que vocês entendam isso, pra vocês. Eu tenho amor demais por vocês. Mas assim, é amor demais mesmo. Por ver cada pessoa evoluindo. Eu fico mais feliz quando eu vejo uma pessoa que eu conheço investindo do que quando eu invisto, sei lá, 10 mil reais. Isso por quê? Porque eu sei que pra mim já é fácil investir, sabe? Eu já consigo investir. Qualquer valor. Pra mim isso já é normal. Mas quando eu vejo uma pessoa que, pô, tem maior dificuldade, investe R$1, investe R$10, que eu vejo ela investindo, eu percebo que ali eu venci um pouquinho. Eu venci um pouquinho e um pouquinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado demais dessa live. Ela não ficou salva, não tem replay, então esteja aqui amanhã, às 20h07, pontualmente. Eu prometo que a gente vai começar às 20h07, tá? Eu prometo. E aí, o tema da nossa live de amanhã, eu já vou dar até um spoiler para quem tá aqui, né? Que o tema é, nossa, ó, quem queria investir, o tema de amanhã tem a ver com investimento. Então, apareça, traga papel e caneta, e é isso, gente. Um beijo bem grande, vejo vocês amanhã. Tchau, mandem todas as perguntas lá na minha caixinha de perguntas. Beijo, gente.